Vamos falar um pouco sobre a conjuntura do Peru, tô brincando. Perguntar aqui, professor, sobre a questão na luta da terra mesmo. A gente sabe que 0,3% dos mais ricos proprietários de terras no Brasil tem apenas 0. São, em compensação, oh meu Deus, me embananei tudo, desculpa. Possuem 25% das terras do Brasil, esses 0,3% de pessoas ricas, que é uns 15 mil latifundiários ali. A gente sabe também que de 318 milhões de hectares da terra pertencente ao latifúndio, 175,9 milhões são improdutivos, ou seja, 55%. Nessa conjuntura, nessa leitura do Brasil muito clara de como o latifúndio domina e transforma em produtivo todo o território do Brasil por essas extensões de monocultura, por essa destruição das matas, do território de conservação, de retirar todo o aspecto que tem na agricultura de fato, de uma relação com a vida, né? Como que o senhor pode avaliar a luta pela terra nesse contexto, como figuras de até mais reformistas no caráter do MST, até mais revolucionárias como a LCP, como que elas se protagonizam nessa disputa pela terra entre uma reforma que sempre se anseia pela instituição, ou de fato uma revolução agrária, como é a proposta da Liga dos Camponeses Pobres, que é a tomada da terra, dar ela para quem realmente trabalha e que vive nela, e todo esse caminho que é muito mais claro ali, não obscuro da revolução de fato. Só o prognóstico geral sobre isso. Voltando para a questão da luta da terra no Brasil. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que a gente nunca teve reforma agrária no Brasil. O Brasil não teve reforma agrária. Para além de não ter tido reforma agrária, o que o Brasil teve foram diferentes tipos de cercamentos e expulsões ao longo de sua história, desde a sua história colonial. Isso começa na história colonial brasileira, isso continua na história imperial brasileira, e isso piora na história da suposta democracia brasileira. Houveram pequeníssimas tentativas, muito curtas, muito pequenas, e mesmo em governos ditos progressistas, mesmo em governos da centro-esquerda liberal, a gente viu uma perseguição muito grande à redistribuição de terras. Isso é um fato. Mas ainda a gente vê obras faraônicas como a transposição, por exemplo, que tudo que ela faz é enriquecer quem já é mais rico e expulsar ribeirinho e camponês. Então, nós temos um problema que é um problema secular. Problema de muitos séculos. E o ditado é muito justo e válido. Se a roça não roça, a cidade não almoça. Quem de fato dá produtividade à terra, dá garantia que a terra vai servir socialmente para que as pessoas tenham segurança alimentar, é a agricultura familiar. A gente tem que lembrar que, para além das terras improdutivas, as terras ditas produtivas produzem para o grande capital, produzem para fora. A esmagadora maioria delas na mão de conglomerados empresariais que as usam para aferir vultosos lucros com monocultura. Isso é burro, da ótica de garantia de soberania nacional nossa, isso é burro da ótica de garantia de soberania alimentar, isso é burro da ótica de garantia de sobrevivência do próprio solo. A gente tem que pensar que, para além de tudo, a gente ainda está destruindo os potenciais dessas terras a médio prazo. Essas terras estão sendo esgotadas e vão ser abandonadas e novas fronteiras agrícolas são abertas. Hoje em dia a gente está num ponto tal que sequer há necessidade de formação de um latifúndio. Vários grileiros e poceiros alugam, o Estado é garantidor, o Estado burguês é garantidor. Uma grande empresa pega 15, 20, 30 coisas alugadas e junta elas. Se tiver qualquer resquício de agricultura familiar, se tiver qualquer proprietário no meio, ele é tratorado ali do meio e expulso. Se forma
um minifúndio, um latifúndio, que na verdade são 30, 40 propriedades diferentes, se explora aquilo, sangue, suor e linfa durante 15, 20 anos e se abandona aquela terra depois ao Deus dará, se pega outra terra ou se expande a fronteira agrícola e foda-se e toca o emevoi. Essa é a realidade da exploração da terra do nosso país. Qual que é o problema? É preciso de luta. É preciso de luta. Aline, você está certa de toda forma. Quando eu disse enegrecido, eu já me pus a mão na cabeça que eu vi que eu falei merda. Peço desculpa. Às vezes o costume é terrível. Peço desculpa a todos. O que acontece? A gente precisa de luta. Mas precisa de luta consequente. Precisa de luta de fato. O MST já fez muita coisa boa? Já. A gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho e falar o MST nunca fez nada. Não. O MST já fez muita coisa boa, já conseguiu muita coisa boa. Mas existe um limite do modelo que o MST adota. O MST muitas vezes se tornou muito coligado com as estruturas do poder, e ao se tornar muito coligado com as estruturas do poder, se tornou cada vez menos combativo, cada vez menos proativo na direção da tomada da terra, na direção da reforma agrária, na direção da redistribuição de terras àqueles que precisam dessas terras, àqueles que vivem nela, àqueles que plantam nela. A Liga surge de dentro do MST. Aí a Liga surge a partir do MST. A Liga surge por causa de uma necessidade histórica que se apresentou. A Liga se constitui exatamente para dar conta daquilo que não estava sendo dado conta. Nesse sentido, eu vejo hoje a Liga dos Camponeses Pobres como o que há de mais avançado, como o farol que ilumina o que deve ser a reforma agrária brasileira. Adoraria que o MST fizesse uma profunda revisão das suas pautas, da sua política, e voltasse a ser, de fato, um grupamento combativo, um grupamento que fosse e fizesse como a Liga vai e faz. Atualmente, o MST não vem fazendo isso em boa parte dos locais. A gente teve declaração do líder do MST na Folha de São Paulo falando que não queria terras no norte do país, porque ninguém quer terra no norte do país. Eu acho isso um absurdo. A Liga está no norte do país brigando por quem precisa de terra, brigando com o seu próprio sangue. As pessoas estão sendo mortas, perseguidas. A gente acha muitas vezes que o regime vai fechar amanhã, porque o regime não fechou para mim. O regime já fechou há muito tempo atrás. Nós estamos vivendo num país onde um agricultor é fuzilado de um avião. Isso aconteceu há menos de um mês atrás. As pessoas são mapeadas por drone, as pessoas sofrem atentados, são imputados crimes a elas que elas não cometeram, existe uma perseguição do lawfare, do judiciário, das polícias. Então, assim, a gente tem que entender que já houve o fechamento do regime. O regime não vai fechar quando ele fechar para mim. O regime já fechou. Nesse sentido, eu vejo a luta da Liga como a luta mais justa de todas, a mais necessária de todas, e a única que vem sendo conduzida nos moldes que, de fato, são necessários para que haja uma reforma agrária que contemple toda a população. E contemplar toda a população é contemplar toda a população onde a população está. Em cada um dos rincões do Brasil. E existem muitos Brasis. Isso que a gente, às vezes, esquece. Né? Porque a gente não pode fazer a nossa análise do Brasil como se o Brasil fosse um quadrilátero que sai de São Paulo, passa por Campinas, e aí depois vai para o Rio de Janeiro e fecha em Campo do Goytacazes. Sabe, a situação da terra no interior do Paraná, a situação da terra nas fronteiras de expansão agrícola do norte, Roraima, Rondônia, Acre, situação da terra dentro do Pará, situação da terra no centro e no norte de Minas, são diferentes, mas nós temos que pensar nesse todo para entender como que elas têm que ser complementares. Então, eu sou totalmente a favor, eu sou um defensor aberto
da luta da Liga dos Camponeses Pobres, que eu acho assim, a luta mais abnegada possível, né? Tenho a alegria de conhecer diversos companheiros, e são pessoas que dedicam a sua vida àquilo que eles acreditam, que é exatamente essa libertação, que é uma independência real, que é uma segunda e verdadeira independência que nós não tivemos, né? Porque, assim, a gente tem que entender que para essas pessoas isso é literalmente uma questão de sobrevivência. Fora disso, eles não sobrevivem. E qual que é a vantagem do que a Liga faz? A Liga, ela não vai num lugar, toma o lugar, para na porta e vai brigar na justiça. Ou toma um lugar e faz o acampamento na porta. A Liga entra num lugar que deve ser tomado, toma, ela faz o corte, ela o divide. Ela o deixa produtivo. As pessoas entram, as pessoas vivem, as pessoas plantam, as pessoas vivem sua vida. Nós precisamos de uma revolução para ontem, mas mais ainda, nós também precisamos de uma reforma agrária para ontem. É um crime o que é feito no Brasil contra o campesinato brasileiro, né? O trabalhador, o camponês, o proletariado, o camponês proletarizado, todos eles são vítimas constantes do que o Estado brasileiro faz, e o Estado brasileiro defende o latifúndio dia sim e dia também. As ligações são umbilicais, né? E a gente sabe muito bem o que essa bancada do agro aí estava arrumando, né? Essa tentativa ridícula, essa intentona de golpe ridícula, né? Que eu, assim, aguardo ansiosamente o que os historiadores chamarão deste golpe no futuro. Os historiadores do futuro da era Bolsonaro chamarão essa tentativa de golpe do 7 de setembro, foi desencadeada pela bancada ruralista. O lockout dos caminhoneiros, né, que eram só os sindicatos patronais que estavam pagando, sindicatos patronais ligados ao agronegócio, que são pessoas que têm milhões e milhões de dívidas de questão trabalhista, milhões e milhões de multas de questões ambientais, né? O agro é morte, né? A LCP é vida.